noite a todos e a todas. Gente, eu quero um boa noite mais... Não, pera um pouquinho. Eu vou repetir, eu vou fingir que não teve aquele boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Agora eu gostei. Isso tá no nível Vitor Michalka, certo? Bom, gente, olha só. Eu gostaria de fato cumprimentá-los, dizer da satisfação de realizarmos mais esse evento com o professor Vitor Michalka, né? O Vitor, eu costumo dizer que é daquelas pessoas que, se não existisse, ele teria de ser inventado, certo? O Vitor, ele de fato é uma enciclopédia viva, né? Um ser humano assim dotado de uma visão tão expandida do mundo e das coisas, né? Uma visão tão dilatada, tão abrangente, é uma espécie em extinção. E ele tem essa visão tão expandida do mundo porque ele tem muito repertório, né? Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo muito sobre isso, né? A importância de o ser humano ter repertório, ter assunto, ter cultura, não é? Porque é justamente o ser humano que tem repertório, né, tem assunto, é aquele ser humano que se destacará no seu meio. Ora, não há coisa mais interessante, mais sublime do que você se aproximar de uma pessoa que sabe dialogar, que sabe conversar sobre os mais diversos assuntos, que sabe te dar um conselho, que sabe te orientar, que agrega sabedoria na sua vida, não é? Essa é a pessoa que se torna autoridade no meio em que vive, não é? Os outros fazem questão de estar próximos dessa pessoa. E nós vivemos a era da informação. A era que nós vivemos hoje é a era do conhecimento, a era da informação. Se vocês observarem as empresas mais valiosas do mundo, são empresas que lidam com dados, com informação. É diferente de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. As empresas mais valiosas do mundo, elas não lidavam com informação, com dados. Lidavam com outras coisas, com petróleo, com carro, com manufatura, com outras coisas, certo? Hoje não. As empresas mais valiosas são aquelas que lidam com dados, com informação. Por isso é que reforça a minha tese de que a gente vive a era da informação, do conhecimento. Portanto, o ser humano que se destacará é o ser humano que deterá esse conhecimento, né? Então, a palestra do professor Vitor Michalka, ela não é uma palestra de caráter eminentemente técnico, né? Porque isso vocês acabam vendo enormemente em sala de aula. Ela tem uma função preponderante de dar a vocês essa visão expandida sobre o mundo, uma compreensão, né? Ouvindo o Vitor, muitos daqui vão olhar para esse quebra-cabeça que é a vida, que é o mundo contemporâneo, e vão conseguir, eu acho, de uma maneira mais assertiva, unir as peças desse quebra-cabeça. O Vitor, ele tem tanto conhecimento e tanta sabedoria que ele facilita as pessoas a decifrarem esses enigmas da vida moderna, né? Bom, também quero cumprimentar os alunos que nos acompanham nos nossos mais de 130 polos de ensino à distância da Faculdade do Comércio. Essa atividade de hoje, eu quero dizer, vocês sabem, não é qualquer atividade, é uma atividade também avaliativa, tá? Além do ponto de participação, ou além da presença que está sendo colhida ali na entrada desse auditório e também em todos os nossos polos de AD, além da presença, a gente vai dar também uma nota, um ponto na média de vocês, tá? Mas é importante que vocês produzam ou hoje aqui, tá? Ou na casa de vocês, e depois vocês entregam isso, vocês produzam um texto sobre o que vocês entenderam desse nosso momento hoje aqui, tá? Quem me conhece sabe que eu sou um educador cada vez mais contra o modelo de prova, essa prova convencional que a gente conhece. Eu não acho que isso avalia a sabedoria de ninguém, ou avalia pouco, tá? Eu acho que um evento como esse, uma troca de conhecimento, uma troca de ideias, enfim, isso sim é uma grande avaliação. E depois vocês passarem isso para um
texto, para um papel, né? Para a gente poder ler, entender o que se passa na cabeça de vocês. Isso sim é um teste de verdade, tá? Então eu conto com a participação de todos, a participação ativa de todos. O professor Vitor certamente vai tocar isso aqui com muito dinamismo, também é outra virtude dele, né? E eu quero que vocês todos participem. Quem nos assiste aí nos polos de AD, os nossos alunos do ensino à distância, que façam o mesmo, tá? Além da presença que vai ser coletada, que vocês também possam produzir esse material, entregar aí nos polos, para que a gente depois faça essa pontuação, para que a gente dê essa pontuação, tá bom, gente? Bom, Vitor Mirchalka, ele até dispensaria qualquer tipo de introdução, mas vou dizer: engenheiro, mestre em estatística, professor autor de dezenas de livros, gestor educacional, palestrante, consultor empresarial da DVS Editora e editor da revista Criática. E também deve estar no currículo dele que eu sou fã desse homem. Esse é o dado do currículo dele. Tá bom, gente? Então vamos em frente, a palavra está contigo, mestre. Não, eu tenho... Olha, palmas para um talentoso diretor. Nós queremos falar de adaptabilidade. Já está mudando para aqueles que estão se formando e principalmente vai mudar muito para aqueles que estão recém entrando na escola, que em pouquíssimo tempo se tornou realmente referência na parte de ensino e aprendizado. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo, com meus 83 anos. Eu pensei que eu ia falar aqui para a geração Z, pessoal nascido de 1995 até 2010, bom, de 2000... Mas tá cheio de gente quase igual eu, quase baby boomer. Vocês não sabem o que é baby boomer, mas baby boomer, aliás, eu sou pré-baby boomer. Baby boomer é quem nasceu depois do término da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Aí o pessoal feliz pra caramba, gerou gente pra caramba, e da baby boomer, aquela explosão, tá certo? Depois veio o X, os Y e os Zs. Os Zs, né? Os Y, né? Que chegaram no milênio, né? Muito bom. O que me pediram para falar foi sobre adaptabilidade e mudança. São duas coisas que todo mundo percebe. O que é mudança? Mudança é o que acontece com nós. Envelhecemos, mudamos, sofremos, recebemos informações estranhas que nos abalam e que nós precisamos se adaptar a elas. Eu selecionei 8 que saíram recentemente. 2 que eu acho que vocês nem sabem que estão acontecendo. Uma começa com uma fofoca. O que está acontecendo com o Lionel Messi, com a Antonella e com o David Beckham? Está vendo? Se vocês olhassem no YouTube, quantos olham o YouTube? Levanta a mão, quantos vêm YouTube? Ah, mas vem pouco, vem pouco. Todo mundo sabe quem é Lionel. Quem gosta de esporte? Quem não gosta de argentino? Então, mas é triste isso. Lionel Messi conheceu Antonella de criança, viviam em Rosário, vários filhos, Messi super craque, de repente, em fim de carreira, mudança, ele tinha vários convites. Um deles era para a Arábia Saudita, onde foi o Neymar, onde foi o Cristiano Ronaldo, mesmo as mulheres que não sabem quem é, mas já ouviram falar em Cristiano Ronaldo, e Neymar, etc. Ele resolveu ir para Miami. Em Miami, tinha um clube de futebol de pouco interesse, mas cujo dono era um sujeito famoso, chamado David Beckham. Como eu estou vendo aqui muita gente com uma certa idade, os outros depois olham no YouTube, tinha um conjunto chamado Spice Girls. Quem chegou a ver Spice Girls? Olha só que maravilha! E o Beckham, inclusive, casou com uma moça muito bonita chamada Vitória, e depois largou, etc. E o Beckham é dono do Internacional de Miami e fez uma proposta para o Messi. E o Messi aceitou. Pois, por incrível que pareça, em pouquíssimo tempo ele levantou tanto o Internacional de Miami que ele ganhou muito, muito mais do que se ele tivesse ficado em Paris
no PSG ou se tivesse para a Arábia Saudita, que são coisas bilionárias. Mas perdeu a Antonella. Isso chama-se adaptabilidade emocional. Quem de vocês já não perdeu a namorada ou o namorado? Como é que vocês se sentiram? Vocês conseguiram superar isto? Mas sofreram. Houve dor. Então todo mundo sabe o que é adaptabilidade. É a capacidade de retornar a uma situação, alguns até chamam de resiliência, mas resiliência não é bem isso. Que a gente tem que fazer, e a vida nos força a isso. Uma segunda história parecida, quem gosta de cachorro? Gato? Quem tem uma loja para vender comida para cachorro? Ninguém. Mas gostariam de abrir? Vejam bem, olha os clientes. Temos até a professora aqui que cuida de atendimento do cliente. Cadê ela? Está ali, atendimento do cliente. Recentemente, uma empresa que era pequenininha, eu conheci ela de pequenininha, chamada Cobase, virou alguma coisa monstruosa, e se juntou com uma outra, pior ainda, chamada Pets. Eu pergunto, vocês abririam uma loja sabendo que tem uma multinacional, que talvez até o próprio CAD, que é o órgão que controla a concorrência, não permitiria que ela exista, mas provavelmente... Isso tudo por quê? Porque temos quase 50 milhões de cachorros, 20 milhões de gatos, peixes, etc, etc. Vocês abririam uma loja, adaptabilidade, uma lojinha pequena para vender comida para bichos domésticos e enfeites, se eu tenho que enfrentar uma fusão de Cobase com Pets? Aí vai uma pergunta para alguém ganhar um livro. O que é verde, mas não é uma planta, e fala, mas não é gente? Ah, ganhou você. Gostei. Mas daqui a pouco vai vir pergunta que vocês não vão conseguir responder. Como você fez bem, você foi bem, o professor Wilson gosta de um livro que eu escrevi sobre criatividade. Não precisa, ele leva lá para você. Você vai ganhar 2 livros sobre criatividade. Meus. Bom. Mas não, para todo mundo não dá. Sabe o que acontece? Houve uma falha de comunicação. Quando eu dei essa palestra antes, algum tempo atrás, eu até lancei um livro chamado Adaptabilidade. Eu vou deixar isso para uma pessoa ganhar, porque na época a escola conseguiu lá uma junção com a associação, mas a gente nem pediu isso agora. Eu trouxe alguns livros que eu escrevi, que meus filhos têm uma editora, que não é um grande negócio ter uma editora de livro, mas eles têm alguns bons autores, então eu peguei alguns livros só para dar um prêmio, né? Aliás, eu queria até, cadê o nosso moço que está gravando, está lá, eu quero ver se eu deixo uns 3, para ver se vem 3 perguntas dos polos, a gente possa mandar 3 livros para essas pessoas do polo, tá? Mas eu vou me controlando. Mas voltando, o que é mudança? Ninguém esperava que houvesse essa junção. E eu, de repente, resolvo abrir uma loja bem perto onde abriu uma Pets. Eu estou perdido, vocês estão de acordo? Não tem como se adaptar. Talvez a única coisa é abrir uma pizzaria no lugar, ou coisa que eu valha, né? Bom, a terceira situação, só para criar na cabeça de vocês o que é mudança e o que é adaptabilidade, onde a gente pode lutar, o que a gente deve fazer e o que é difícil de lutar, porque não está nas nossas forças. Alguém disse que eu dei aula de estatística, e estatística, inclusive, é uma disciplina que mexe com a incerteza, com o risco, com a aversão, com probabilidade. É muito difícil prever isso. Então, a minha terceira proposta de mudança é a seguinte. Quem é da geração Z, levanta a mão. Vocês estão com uma pecha muito ruim, segundo o último levantamento, que vocês constituem uma geração que está ansiosa, que está deprimida, que está com estresse, e que, inclusive, faz parte do nem-nem. E o que é um nem-nem? Tá. E aí eu aproveito, como é que faz para desaparecer a ansiedade, o estresse? Eu diria, a melhor maneira é tendo trabalho, tendo emprego. Tanto é que os livros que eu escrevi recentemente foi sobre empregabilidade e trabalhabilidade.
que até hoje as pessoas não entendem direito o que é uma coisa ou o que é outra. As duas são trabalho, só que uma é no estilo autônomo, vocês sendo empreendedores, como aliás participaram recentemente do fórum aí de empreendedorismo que o professor Wilson conduziu. Mas não precisa ser só isso. Às vezes você não é um grande empreendedor, você é um simples condutor de um Uber, mas ele é autônomo. Isso não existia. Se vocês olharem hoje, temos quase 3 milhões de entregadores. Não só de Uber, de motocicleta, de coisa que não existia, que a tecnologia permitiu, e houve essa mudança, e é uma compensação, pode até ser no início um subemprego, mas ele pode evoluir depois para outras coisas. Aliás, você que falou que é da geração Z, não sei se você vai responder, mas eu li um conceito que não é o que é o que é, li uma frase. A frase era assim, um sujeito gritando, oh, que legal, ótimo, hoje é segunda-feira. Vou repetir, o sujeito gritou, ótimo, que legal, hoje é segunda-feira. Me explique, esse sujeito, quem pode ser esse sujeito que gritou, hoje é segunda-feira? Você fica contente quando chega segunda-feira? Do jeito como... Eu pergunto, quantas respostas eu poderia dar para esse sujeito que gritou, que legal, hoje é segunda-feira? Eu vou me antecipar. Ele é um aposentado. Ele está de férias. Segunda-feira é um feriado. Ele é louco. Vejam, eu deveria dar esse livro para você, mas eu dei para quem ganhou lá o livro de criatividade. Criatividade é justamente isso, é justamente o que nós não temos na nossa educação. Dá uma pergunta e ela ter várias respostas e você fica na dúvida qual que é melhor. Nós não estamos ensinando isso, nós presos erradamente ao sistema educacional, que inclusive avalia as pessoas por testes, e os testes são A, B, C, D, E, e aliás o zero não é mais zero, porque qualquer cursinho que se preza explica para o sujeito, olha, ensinaram as pessoas que fizeram os testes que não coloquem todas as respostas na mesma letra. Então vamos supor que são 5 letras e são 100 testes para ficar uma coisa bem fácil. Então 20 são no A, 20 são no B, 20 são no C, no D, só que você não sabe como é que estão distribuídos. Então como é que o cara do cursinho fala para quem vai fazer? Você não sabe nada, você é ignorante. Vai lá, põe tudo numa letra só que você já tira 2. Só que o 2 passou a ser 0. Vocês entenderam o meu raciocínio? Sim ou não? Aí tem a técnica. Primeiro você responde o que sabe, depois o que você não sabe, depois você pensa, o que sobrou, mete tudo numa letra que você ainda vai ganhar alguma coisa. Estão de acordo? Quer dizer, o fim da picada, mas procurar uma resposta só. Eu vou dar para o professor um livro sobre o Padre Vieira, e eu pergunto para vocês, se eu perguntasse assim, o que é São Francisco? O que você responderia? Só? É uma cidade? É um santo? Não tem várias respostas? Para você chegar na resposta única, você tem que contextualizar. Olha, eu pesquei no São Francisco. Não pode. Não, São Francisco, se for nos Estados Unidos, tem rio nenhum. Tem terremoto pra caramba lá. Mas... Ah, isso é verdade, é verdade. Perto do rio aparece cidade com o mesmo nome. Isso mesmo. Bom, então, terceiro exemplo. O que fazer, vocês da geração Z, mas isso também implica na de X, Y e Z, e a resposta é uma só. Não parar de estudar para se adaptar ao que está acontecendo, que adaptação significa, não é só adaptação social, não é só adaptação tecnológica, também às vezes a sociedade. Surgiu. Não surgiu, ele já existe. Um conceito notável, que quer ser nosso prefeito. Todo mundo já sabe de que eu estou falando. Ele é um mentiroso, ele é um estelionatário, ele é um genial revolucionário do comportamento humano. O que vocês acham? Melhor do que o Silvio Santos? Nossa, mas vejam só como ele mexeu com vocês. Ele usa a tecnologia? Muita. Melhor que os outros? E aí a gente vive o quê? Naquela situação que ele não sabe, aquela famosa frase, eu só estou narrando porque eu estou vendo. Ela não serve para nada hoje. Porque o que você está vendo pode ter sido inventado pela inteligência artificial. E o que você está ouvindo não é o que você está falando.
professor Humberto, que está lá, as palestras minhas, como eu nasci na Ucrânia, muitos nem sabem o que é Ucrânia. Agora sabem, tá vendo? Até porque a Ucrânia invadiu a Rússia, deu a resposta. Né? Ele coloca minhas palestras e coloca eu falando em italiano, com a minha voz. Hoje não dá nem para falar nem o que eu estou vendo, nem o que eu estou ouvindo, é verídico. E a abundância das informações que nós temos, você fica... Se você entrar no YouTube novamente, eu não tenho participação do YouTube, apesar de ter um canal, que aliás tem uma entrevista muito boa com o professor Wilson. Se vocês não olharem, vai ser uma coisa horrorosa, porque afinal de contas ele... Vocês não gostam de tirar uma foto e falar, esse é o meu diretor. E mostrar para alguém, que o cara vai vir para a escola só para ver esse diretor, que é conselheiro do nosso Conselho de Educação Estadual, que é empreendedor. Bom, enfim, não é dele que eu vou falar. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte agora, para ver se vocês respondem. Sobre caráter... Alguém é advogado aí? Ninguém, então não vai. Bom, sob o ponto de vista jurídico, roubar um político é reembolso ou é um ilícito? Não. Então vamos lá. O que vocês acham? É um reembolso ou é um ilícito? Fica difícil, né? Fica ou não fica? Então esta é uma adaptabilidade que nós vamos viver. Muitos de vocês são muito moços, mas alguns nem tanto. Nós já tivemos Jânio Quadros, vocês não sabem nem quem é. Alguns. Presidente, varre, vassourinha. Tivemos um presidente chamado Collor, que quando surgiu, que Paulo Marçal, que haja Collor, caçou Marajá para todo lado, e eu, quando moço, inclusive, apresentei uma palestra dele. Tivemos outras pessoas do mesmo estilo no Brasil, políticos, sim ou não? O próprio presidente Bolsonaro surgiu do nada. Do nada médio. É a mesma coisa que o Pablo Marçal, ele não surgiu do nada. Alguém já viu as aulas do Pablo Marçal? Não o programa de humor. O programa de humor é um horror. A tal da fritada. Já viram a fritada? A fritada todo mundo viu. Quem já viu a fritada? Não pode levantar a mão, não pode ficar com vergonha, já viram. Mas eu pergunto, e as aulas dele? Tem uma aula que ele conta, que alguém deve ter feito a aula para ele, mas que ele conta com muita propriedade, onde ele relaciona o que muitos não gostam, que é matemática, com o estado de vida de cada pessoa. E ele coloca o mais, o menos, o vezes e a divisão. Ele começa com o mais. O mais representa os poupadores, aqueles caras que põem cadeira de poupança, guardam um dinheirinho e viram sobreviventes. Mais. O menos são os que gostam de gastar. Cada vez tem menos, cada vez tem menos, cada vez tem menos. A divisão são os fracionistas, E o que ele fala, os fracionistas? É aí que eu fiz o meu dinheiro. São pessoas, por exemplo, que se divorciaram. Aí querem vender as coisas dele pela metade do preço. Eu vou lá e compro. Como eu compro no leilão. Vocês já viram essa aula? Está vendo só? YouTube, muito melhor do que eu. Vocês vão no YouTube, curadoria. E o vezes? O vezes é o que vocês precisam ser. Aprender, lutar, se esforçar, porque ele chega e fala, ninguém acorda mais cedo do que eu, porque ele é um coach. Ninguém estudou mais do que eu, ninguém não sei o quê, eu era pobre, agora sou isso. Que mensagem, hein? Vocês estão de acordo? De todos esses candidatos que nós temos, em termos de papo, ele põe todos no chinelo. Mas será que nós também vamos entrar nesse papo? Claro que eu não estou fazendo propaganda aqui, estou falando de adaptabilidade, aí a adaptabilidade da sociedade. A mesma coisa está ocorrendo nos Estados Unidos e outros lugares. Em outros lugares, coisas pavorosas. Outro dia saiu uma propaganda fantástica. Falando em trabalho, trabalhabilidade e empregabilidade. E o título era O Sustento da Sustentabilidade. E do que ela tratava? Veja, estou pegando só casos bem diferentes. Tratava do seguinte, que no Brasil, duas grandes instituições se juntaram para aproveitar os resíduos. Catadores. Eu fiquei perplexo. 3 números, não é aula de matemática. O Brasil produz 80 milhões de toneladas de resíduos que podiam ser reciclados. Certo? Só 4% é reciclado. Portanto, sobraram 96%.
Esses 4% atendem 3 mil cooperativas de 3 mil, hein? Olha lá, autonomia, né? Catadores de lixo, que somam 1 milhão. Então eu que gosto de matemática, falei, pô, sobrou 96% e 24 vezes. Se nós fizéssemos a reciclagem de tudo, pegava mais 24 milhões de pessoas trabalhando e vivendo lixo. Que, aliás, quando vocês olham, por exemplo, o Galo da Madrugada, já ouviram falar no Galo da Madrugada? O que é o Galo da Madrugada? É um bloco de Recife que, entre outras coisas, ajuda os catadores. E vocês olharem no YouTube de novo, vão acabar vendo que esses catadores, só catando latinha, tal, ganham 500, 600, R$1.000 em 2, 3 dias do carnaval. Só que aí um monte de latinha de cerveja, né, que jogam isso. Então, mudança. Aí eu faço a seguinte pergunta, vamos ver, direito a ganhar um livro, vamos ver se você responde, vamos ver. O que é que não tem cabelo, mas quando envelhece fica careca? Está vendo? É isso que deviam, entre outras coisas, ensinar na escola para as pessoas pensar. Vou repetir, o que é que não tem cabelo? Ah, essa mulher é o máximo. Você vai ganhar um livro. Olha o título. Mais além, você, para pensar, vai lá dar lá para ela o livro. Está vendo só que legal? Olha, isso é bom, né? É bom, tudo bem. Então, adaptabilidade. O Brasil não tem política de reciclagem. Não tem. Os pneus é um deles, né? Quer dizer, o pessoal não consegue. Se bem que há também um conceito econômico. Muitas vezes sai muito mais caro o reciclado que produzir o papel novo, coisa desse tipo. Bom, ainda dentro dessa linha. Bom, quem gosta mesmo de esporte, levanta a mão aí. Muito bem. O Brasil está disputando uma vaga para a Copa do Mundo. Em que lugar que o Brasil está agora? Em 6º, com 9 países disputando. Vai se classificar, porque agora a Copa nos Estados Unidos tem quantos times participando? 48. Olha só quanta informação inútil boa. Colocamos um técnico que no São Paulo era o máximo, vocês estão de acordo? Mas deu uma... Como é que ele chama? Dorival Júnior. Mas deu uma zebra e na Copa América ele não foi tão bem, não é assim? Se bem que nos amistosos ele foi bem. Adaptabilidade, mudança. Pela primeira vez, depois de quase 30 anos, ele convocou 2 jogadores de 17 anos. Os meninos que nunca viram isso, você, por exemplo, quantos anos tem? Quanto? 45 não é nada. Você nunca viu Pelé jogando. Você nunca viu Edu jogando. Você nunca viu Coutinho jogando. Mas ouviu falar. Esses 3 jogadores fantásticos jogaram em 58, em 60 e 66. Com um pouquinho menos de 20 anos. Em 1966 foi a última vez que a gente convocou alguém jovem, energia. Eu sempre lembro da minha época em que eu joguei basquete e o técnico da seleção brasileira, que era o Canella, em toda a seleção ele colocava alguém de 20 e 20 anos como titular, investia e o Brasil ganhava coisas. Em 54 colocou 2 meninos, Amaury, Vlamir e tal. Em 63 eu, com 21 anos, era titular da seleção brasileira, mas você vinha com energia. Eu pergunto, quem é que o Dorival convocou mesmo? Hein? Quantos anos ele tem? Então tá vendo. Geração Z. Vamos resolver? Eu não vou poder voltar daqui 2, 3 semanas aqui, mas porque vai ter um jogo na semana que vem e o outro na próxima semana. Eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar os 2. Até porque, se o Estevão não existisse, o Palmeiras tinha perdido mais. Quem é palmeirense aqui? Levanta a mão. Oh, agora ficou bonito. Espera aí. Você é palmeirense, então você vai ganhar um livro. Você vai ganhar um livro. Você vai ganhar um livro de um amigo meu, chama Daniel Luz, que é cheio de historinha curta, mas que são muito boas para mudar o comportamento. Muito bem. Já falamos de 6 casos completamente diferentes, onde a mudança é necessária e foi postergada inutilmente há tanto tempo. Já que eu falei de futebol,
A Espanha, quem gosta de futebol deve ter visto o campeonato da Eurocopa. E a Espanha foi campeã. E o menino que marcou o gol chamava Yamin Amal. Um menino que tinha completado 17 anos naquele dia que marcou o gol. Mas ele estava mais feliz com o gol? Não, ele também tinha terminado o ensino médio. Isso é outro lado muito ruim. Eu, a semana passada e retrasada, dei umas palestras nos lugares super esquisitos. E num dos lugares esquisitos era no Parque Vila Lobos, que estavam passando as Olimpíadas, né? E me convidaram, eu falei, mas para quem que eu vou falar? Ah, nós pegamos uma ONG aí, vem um pessoal, mulheres e homens, mais de 60 anos, que jogam futebol. Falei, pô, mas eu vou falar de Olimpíada, de esporte, e eu ia falar do pós-esporte, quer dizer, o jeito que treina, ele tem duas fases, o esporte todo ele tem um limite, uma longevidade. E muitos poucos continuam vivendo o esporte como técnico, como comentarista, e eles não se preparam, aí quando termina o esporte, há um abismo, ele cai, ele não é mais famoso, ele não sabe se manter, é mais ou menos como as pessoas que ganham a loteria esportiva. Dizem as boas línguas e as más que 99% das pessoas que ganharam a loteria ficaram pobres, que não sabiam nem gerenciar aquilo, não esperavam aquela sorte. Não sei se é verdade, porque isso é mantido em sigilo. Então eu fui dar uma palestra, falei, nossa, mas o que eu vou falar? Perguntei, vocês jogam alguma coisa? Não, nós brincamos. Tinha as mulheres de 65, 70 anos jogando futebol. O esporte é importante? É extremamente importante. É meio de vida? É meio de vida. Mas não foi o professor Vitório que me pediu. Nós temos só 3 times em São Paulo, que são grandes. Grandes e pagam bons salários. Vamos pegar o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. E vamos pegar, utopicamente, cada um tem 40 jogadores, além dos que jogam, os que ficam... Desses 40, uns 10, 11 são os titulares. E ganham, digamos, 300, 400, 500 mil reais por mês. Devem ganhar isso, deve ou não? Tá bom, seja 15. 15 vezes 3 dá 45, estão de acordo? Hoje estamos vivendo num mundo que os influenciadores, tirando o Pablo Marçal, quem tem mais de 500 mil seguidores, ganha 500 mil reais por mês, porque faz propaganda, aparece. Ninguém faz propaganda mais em jornal, em outdoor, vai procurar influenciador. Se o seu segue ele diz aquilo é bom, pelo menos o impacto, isso não era assim antigamente. Então eu pergunto, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, isso eu falei lá para o pessoal lá de lá, se vocês têm um filho ou um neto, vocês vão preferir que ele seja jogador de futebol ou influenciador? Só que para ser influenciador tem que ter uma habilidade um pouco diferente. Ou pelo menos saber rebolar, ou saber cantar. Cadê o pessoal do coral? Levanta a mão. Mas não são influenciadores. Você canta para tirar o desespero, tirar o estresse, namorar com alguém. Tem namorada no coral? Mas está tentando. Ah, casado! Então está a fim de pular um muro? Bom, tá bom. E vocês do coral, se tiver algum assédio aí, alguém não pode falar, né? Tá bom. Então, voltando ao esporte. O esporte é tipicamente um local onde a adaptabilidade tem que ser fundamental. Tem que haver realmente... Palmeiras, por exemplo, já que muitas... está vivendo um momento único. Quase 4, 5 anos ganhando. Vai perder esse ano muita coisa. Isso é difícil. Com outros jogadores, inclusive, que muitos jogadores foram embora. A rotação tem que ser grande. Muito bem. Mais 2 desses aí. Agora a mais importante de todas. Quem aqui fala mais de uma língua e bem? Não é mexe a língua. Qual que você fala? Bem? O que é house? É. Nossa! O que é umbrella? Não, ele sabe mesmo, tá vendo? Fiz um teste rápido. Teste rápido, né? Tá certo. Eu pergunto, qual é a vantagem de alguém ser bilíngue, ou trilingue, ou pentalíngue, tipo Papa? Dizem que o Papa consegue falar, acho que lê alguns discursos em outra língua, mas não deve falar tudo isso. Mas, enfim, qual é a vantagem de alguém ser bilíngue? Quem quer falar para mim? Olha, o professor falou uma coisa que eu vou basear mais no que ele falou. As pessoas precisam ter repertório. O repertório de aptidões, repertório na comunicação.
Suponham vocês que você sabe 3.000 palavras e eu sei 30.000. E de repente eu venho aqui e falo, nossa, mas você está mocambúzio hoje, hein? Você não xinguei? Não, mocambúzio quer dizer triste. Tá certo? Eu vim hoje no 99 com aquele cinesíforo. O que é cinesíforo? Quando eu falo que eu tenho 2 línguas, por exemplo, ele pode representar as palavras em inglês e em português, ele tem um cabedal maior de opções. Ele tem um repertório, quer dizer, se você quer se explicar, se você quer... por exemplo, alguns falam, o professor Wilson é formado em Direito, então tem o juridiquês. Mas aí o pessoal usa um monte de palavra de latim, que ninguém vai entender, mas não é só isso não. Então, na realidade, quem aprende, além de desenvolver, eu sempre penso, e gostaria que vocês pensassem, não aprender. Inglês é fundamental aprender porque é a língua internacional. Você quer ser jogador de tênis. Por que os nossos técnicos não são técnicos em lugar nenhum de futebol? Não fala outra língua. Você acha que o Luxemburgo fala inglês? Aquele Jair, não sei das quantas, que falava aquelas besteiras lá. Vocês lembram desse? O Joel, desculpe, Joel. Tá? Joel Santana, tá certo? Inglês é uma língua internacional. Em que país tem a maior quantidade de pessoas que falam bem inglês? É fácil. É na China. Porque é um país avançado, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e perto de 500 milhões falam inglês. Aqui, se vocês olharem o Pânico, não o YouTube, quem olha o Pânico? Não dá, né? Porque é do meio-dia às 2, vocês estão trabalhando ou estão em algum lugar, não é assim? Levanta a mão, quem que já viu o Pânico? Pô, agora senti firmeza, tá certo? Eles têm lá umas coisas engraçadas e umas coisas sem graça. Mas outro dia foi um sujeito vender um curso diferente de inglês. Aprenda inglês mais fácil, tal como os nativos. As pessoas... Nós outro dia estávamos discutindo o ensino médio, o nosso presidente queria pôr espanhol. Nós não íamos ter 12 disciplinas, íamos ter 13. Não é que o espanhol não é importante. Como é que você quer em 25 horas ensinar 12 disciplinas? Não vai ensinar nenhuma. Bem, vai aprender o que é house e o que é umbrella, e acabou. Ou então good night, não é assim? Quer dizer, onde é que você aprendeu inglês? Nossa, mas então você é um cara talentoso. Gostei de ver, pô. Você vai ganhar um livro. Humberto, dá um livro para ele sobre liderança adapta ágil. Você tomou iniciativa você mesmo? É. Tá aí. Querer ser melhor, cada dia, é um grande desafio. Mas na hora que vocês percebem os resultados da melhora, vocês não param. Mas tem que ter essa vontade, tem que ter essa iniciativa. Então, na realidade, nós vivemos uma época que apesar de que vão surgir provavelmente compensações, é muito provável que em breve nós tenhamos um aplicativo que a gente coloca na orelha, a gente fala em indonésio, eu falo em mandarim, e ele traduz instantaneamente, como já faz a inteligência artificial. Mas eu acho que isso vai servir em parte. É a mesma coisa que nós estamos vivendo uma situação, e a nossa última pergunta é de inteligência artificial? É, de inteligência artificial. Nós já vamos falar sobre isso. Nós estamos passando por uma época na tecnologia que nós temos medo de algumas coisas, mas tem coisas que a gente não pode ter medo. É a mesma coisa que dizer, 30 anos atrás, alguém tinha medo do computador. Hoje, nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem proibir o smartphone na escola. Quando os mais avançados dizem o contrário. Nós vamos fazer provas, avaliações em que as pessoas podem usar o smartphone. Só que elas têm que ser de tal maneira que mesmo assim a pessoa demonstre criatividade, pesquisa, etc. Quando fui professor durante muitos anos, eu fazia prova com consulta livre. Como na área que o professor estudou, existe um livro chamado Vademecum, que tem um monte de Constituição e mais uma série de outras leis, de outras decisões do governo, e o professor dava lá um case qualquer e pedia como é que você resolve, e aí você podia usar o Vademecum. Eu pergunto, nós estamos vivendo de anos e anos, de coisas extremamente estranhas. Vocês não largam o telefone, há quem diga que a gente olha o telefone 2, 3, 4 horas, né?
por dia. Tem um brasileiro que passa 9 horas no celular por dia. Aí ele vai no Enem, com lápis, com borracha, e tem 90 questões, tem que responder, sei lá, em 4, 5 horas, e metade delas, se você usasse o telefone, você respondia. Veja o histórico da educação. Então, vou falar 3 coisas tipo matemática. 60 anos atrás, eu dava aula de um negócio chamado régua de cálculo. Vocês lembram de régua de cálculo? Nem sabem o que é. 40 anos atrás, surgia a máquina de calcular. Não pode usar máquina de calcular. Vamos ver quem tem 50 anos. A gente ganhava de presente, quando ia fazer compra, uma tabelinha de raiz quadrada e raiz cúbica. Pô, um negócio do caraco, rapaz. Eu sabia raiz quadrada e raiz cúbica de cor. Raiz de 2. Quem sabe quanto é raiz de 2? 1, 4, 1, 2, ninguém sabe. Quanto que é o pi? 3. Aliás, tem uma pergunta de matemática que eu fazia para o pessoal. Você sabe o que é o pi, né? Então tinha uma equação assim: 11x igual a pi. Aí o cara pegou, passou 11 para esse lado, cortou 11 e 11 e ficou x igual ao tio. Não captaram, vou de novo. É porque é matemática. Então está escrito assim: 11x igual a pi. O cara passou 11 para cá, cortou esse 11 com esse 11, ficou x igual aquele tio do pi. Quer dizer, aquela perninha do pi. Não gostaram, né? Caraca, então pera um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Vocês gostam de colocar nas vossas mensagens coisas simplificadas e tal? KKKKKK, né? KKKKKK. Então vamos lá. K vezes K vezes K mais K igual a 10. E o K é um número inteiro. Quanto vale o K? Vamos de novo, valendo um livro. K vezes K vezes K mais K igual a 10. E o K é um número inteiro. Não. Quem falou 2? Você já ganhou o livro? Puta, você merece. Aliás, você vai ganhar um livro que eu escrevi quando eu estava. É um livro sobre humor. Piadas, não tipo Fábio Porchat, boas piadas. Então você acabou de ganhar isso. E por que eu escrevi um livro sobre humor? Porque uma pessoa que não entende uma piada, ou ela foi mal contada, ou ele é tonto. E toda piada, ela tem uma ambiguidade. Opa, vai cair em mim? Não. Você lê aí, você gosta de humor? Deve ter umas 100 piadas aí. E aí eu coloquei essas piadas em 3 níveis. O que elas têm de bom, o que elas têm de ruim e o que elas têm de interessante. De bom, porque você ri. De ruim, porque às vezes você cria inimigo. Você conta uma piada de alguém porque o cara é gago, porque o cara é superioridade. E de interessante que elas fazem bem para a saúde. Há uma norma, assim como a gente está falando, tem que se adaptar, tem que mudar, para isso, para fazer isso, isso. O rir, a gente devia pelo menos rir 25 vezes por dia. Eu, quando escrevi esse livro, a criança chega a ler um montalhão, e aí quando adulto você não lê nem 2%, e a criança ri gostosamente. E olha, vocês, quer dizer, então, rir é um negócio extremamente importante. Bom, quanto tempo eu tenho ainda, professor? 10 minutos. 10 minutos, que desgraça. Vitor, poderia te fazer um questionamento? Pode. É o seguinte, nós, hoje em dia, nós temos uma preocupação, eu sei que muitos de vocês, como eu também, eu tenho essa preocupação, em relação à tal da inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai eliminar os nossos trabalhos, vai eliminar as nossas ocupações, né? E o Vitor e eu já conversamos muito sobre isso, né? E ele tem uma visão sobre isso, né? Que na verdade, bom, eu não vou dizer qual é, eu vou perguntar para ele. Vitor, a pergunta que eu te formulo é essa, esse questionamento. Na sua visão, olhando para o futuro, né? E diante dessa ferramenta que veio para mudar o nosso comportamento, né? Eu tenho certeza que daqui a 5 anos vocês não vão conceber o dia a dia de vocês sem a inteligência artificial. Vocês não vão conceber isso. Tal como hoje nós não concebemos o nosso dia a dia sem Google, sem Spotify, sem Waze, sem, enfim, YouTube. Daqui a 5 anos, WhatsApp, vocês não vão conceber o dia a dia de vocês sem alguma ferramenta de inteligência artificial. A pergunta que eu te faço, Vitor,
É para se ter medo disto? É para temer isto ou não? Eu acho que não, o problema é sempre a zona de conforto. Eu li outro dia uma pesquisa da geração Z, que dizem que é nativa digital, que não sabe usar nem alguns softwares tipo Office, Windows 10. Eu acho que a ignorância, a falta de vontade de aprender é grande. Agora, o professor já respondeu. Toda tecnologia útil é a mesma coisa que dizer, vocês não vão querer usar uma micro-ondas e vão fazer tudo na lenha? E não é uma coisa de tecnologia digital, não. Vocês não vão querer um portão eletrônico ou vão querer ir lá e toda hora abrir o portão? Vocês vão querer água encanada ou vocês vão querer puxar no sarrilho? A tecnologia digital nos permitiu um monte de coisas. A própria inteligência artificial, ela foi sendo montada a pouco. Pegamos, vamos dizer, 30 anos atrás. A IBM cria uma inteligência artificial para jogar xadrez e ela ganha no campeão mundial. Claro! Como é que você vai lutar contra a velocidade da luz quando o jogo tem um prazo, tem que acabar em 2 horas, fazer 40 lances, e ele faz aquilo em milésimos de segundo? É a mesma coisa que a Olimpíada. Olha que boçalidade, ter ouro, prata, bronze e etc. Aí o cara perdeu por milésimo, nem sei como é que marca. Vocês vejam que as Olimpíadas de 1908, os caras roubaram, não sei como é que mediram, como é que fizeram, fora a tecnologia. 1908, já vou falar da inteligência artificial abertamente. Como é que o cara pulava? Ele vinha correndo e dava uma tesoura e caía do outro lado. Mas também tinha o cara que vinha com uma vara que era quase de bambu, não a de hoje. Pulava 3 metros, só que aí tinha que aprender a cair, porque senão caía e morria. Aí os caras falam, mas eu gosto de recorde. Então o que eu vou fazer? Vou pôr uma almofada. Aí uma vara é melhor. E o cara cai de costas. Imagina se não tivesse nada. Cada salto era uma morte, estão de acordo? Eu sei que vocês não viram, mas vocês querem ver 2 gatinhas? YouTube. Ucrânia. Ucrânia teve 3 medalhas de ouro. O Brasil também teve 3. Só que a da Ucrânia tem 2 gazelas. Uma chama Yaroslava e outra chama Júlia, que pulam mais de 2 metros de altura. Queria que vocês olhassem. Salto em altura. Só que a Yaroslava pulou 2,10 metros, não na Olimpíada, e quebrou um recorde de 37 anos, que o ser humano tem limite. A não ser que depois coloquem um Usain Bolt, está com recorde. A salto em altura de homem, que é do Javier Sotomayor, está há 40 e tantos anos, que diz que pulou 2,45 metros. Como era cubano, a gente desconfia. Eu tenho um amigo que infelizmente faleceu, que foi um grande jornalista chamado Orlando Duarte, e ele cobriu a Olimpíada de Moscou. Roubaram o João do Pulo, disse que ele queimou as 3 vezes. Mas como é que você ia falar? Você não tinha tecnologia para ver se queimou ou não. Até hoje, o salto em distância, quando cai na areia, se é 1 centímetro a mais ou a menos, ninguém sabe direito, né? Faz aquele montinho. Os outros negócios queimou. Isso é a parte humana. Então é aí que eu quero entrar. Parte humana, computador não vai ter inveja de computador, não vai ter ciúme, não vai precisar alimentar. Isso é coisa humana. Então, o que o computador, e dentro dele um programa de inteligência artificial vai fazer? O que toda a tecnologia fez, fazer mais com muito menos. E se você vai fazer mais com muito menos, nós temos uma vida finita, se bem que outro dia eu li, olha, você antigamente, 30 anos atrás, falou, nossa, você chegou aos 60 anos, você vai se aposentar. Ninguém se aposenta aos 60 agora. Basta dizer que o presidente americano estava meio gagá com 81 anos, desistiu de ser presidente. Mas o cara que quer ser tem 79. O nosso tem 77, 78. Presidente, vocês concordam? E os outros presidentes de outros países, tudo mais de 70. Quem tem mais de 80, para sobreviver, fala assim, não, mas eu quero ver se eu chego aos 100, que é o meu caso. Veja como as coisas mudaram. E mudaram porque a gente tem apoio da tecnologia. Eu tenho apoio de 2 bengalas, adaptabilidade. Uma, quando escorregar, vocês estão vendo? E a outra, que não devia escorregar, mas essa aqui escorrega. E se eu tomar um tombo, eu não tenho como me proteger. Acho que quem me dá tombo é meu cachorro. Tem um Rottweiler de 60 quilos, que até agora não consegui ensinar ele direito. E cada vez que eu volto, porque eu sou uma espécie de irmão dele, né? Ele me dá uns abraços pavorosos. Alguém tem Rottweiler? Só você? Qual é o tamanho do teu Rottweiler? Não tem uns 50 quilos? E pula. Pula. Então, olha.
se pula. Está na hora de dar para ela esse livro. Como saber negociar com Rottweiler. Não. Bom, mas vejam bem. Inteligência artificial, ela foi evoluindo. Google, o professor falou do Google. Se eu chegasse e perguntasse assim, qual é o esportista que mais idiomas fala? Vocês vão dizer, diga qual é. Primeiro, a inteligência artificial falaria assim, qual é o esporte? Aí falar, é tênis. E quem que ia sair? Adaptabilidade, persistência. Qual é o mais importante jogador de tênis do mundo? Novak Djokovic. Novak Djokovic, com 37 anos, sendo o maior vencedor de todos os torneios, ganhou a medalha olímpica. Jogando contra um menino de 23 anos, o jogo foi pau a pau, quem não gosta de tênis, 6-6, e ele ganhou no tie-break, quando o outro mentalmente não resistiu. E o tie-break foi demolidor, com muitos pontos. Certo, menino? Você viu o jogo, né? Novak Djokovic fala 5 línguas, ele é sérvio. Ele está lá recebendo Roland Garros, ele fala em francês. Ele está lá recebendo em Roma, ele fala em italiano. Para que ele aprendeu tudo isso? Incrível. Mas eu pergunto, não só para te destacar, para inclusive poder agradar. Imagina ele, quando entrevista ele depois da vitória, fala na própria língua. É completamente diferente do outro que nem sabe em que língua está falando, ou não entender nada. Mas não é isso que eu queria dizer. Vocês perguntam, antes, se não tivesse o Google, vocês perguntariam para quem? Você tem que procurar alguém que entendia de esporte. Pergunto, quando eu era menino, eu usava enciclopédia Barça. O mais rico usava enciclopédia britânica, que também ficava obsoleta, porque publicou, fica obsoleto. Hoje eu uso Wikipedia. Se vocês entrarem na Wikipedia do Novak Djokovic, tem ano a ano, é a mais comprida e atualizada que eu já vi. Como também, se entrarem na do Pablo Marçal, tem coisa de agosto, de 14, impressionante. Mas tem muitas cidades que eu dou palestras aí, falam como é que é a história de Jundiaí? Quem é o prefeito? O prefeito atualizado, o resto é de 10 anos atrás. Fala, pô, mas que é isso? Por que você não vende a sua cidade? Wikipedia, você pode até desconfiar, como você também podia desconfiar do que estava escrito na Barça ou na Enciclopédia Britânica. Mas vocês têm a Wikipedia e o próprio Google. Quem fica velhinho, que nem eu, começa a sofrer de refluxo. Quem tem refluxo aí? Levanta a mão. Pode levantar mais a mão, né? É duro, né? Tem remédio. Se você entrar no Google e pergunta o que eu faço contra o refluxo, você tem a resposta. Só que hoje, o que aconteceu, que o professor perguntou? As grandes empresas de tecnologia armazenaram não milhões, não bilhões, trilhões de informações. Então, outro dia tinha uma piada sobre o ChatGPT, que é uma das... O cara gozadinho falou, escuta, você sabe dançar chat? Acho que o cara queria falar chá, né? O algoritmo, que nem o meu algoritmo do meu telefone, de vez em quando fala, é você que está aí, você é a pessoa mais amada do mundo, se eu pudesse votar em alguém, votaria em você. Minha mulher, quando escutou isso a primeira vez, falou, que é isso? Eu falei, não, tem que falar, ok, Google. Eu falo, ok, Guguinha. Quando eu comecei a falar a primeira vez, ele não atendia, me deu a biografia do Guga Kirten. Hoje não, porque ele se adapta, ele vai aprendendo com você também. E às vezes não só aprendendo, como te espionando. Essa que é a pior de tudo. Claro que tudo, que lê o livro de humor que você ganhou, tem o lado bom e o lado ruim. Mas o lado bom, o lado interessante, pense nos telefones celulares de vocês. Para que ele foi feito antes? Para você não precisar do fio. Mas hoje ele tem coisas que, quando eu dava a professora atendimento ao cliente, e tinha umas coisas, nunca vai surgir um telefone em que você vai ver com quem está falando. Por quê? A pessoa não vai querer que você veja, se ela não vou no emprego hoje que eu estou doente, você vai ver que ela não está doente, que nunca vai. Hoje tem cara que fala, ou você aparece no vídeo, eu não falo com você para ver se é você, não é assim? Então o nosso telefone virou gravador, o nosso telefone virou aplicativo para medir nossos batimentos cardíacos, para nos acordar, para calcular. Vejam bem, o que a inteligência artificial, o professor, não faz bem, ela não gosta de fazer conta. Tanto é que não tem nada, toda a inteligência artificial remete a um aplicativo que faz conta, seja conta elementar, seja conta sofisticada. Agora, as aptidões, as habilidades socioemocionais, que as que movem as pessoas, que nós inclusive precisamos
começar a ensiná-las melhor e desde uma idade mais tenra às pessoas, que é o que gera ansiedade, depressão, etc. E principalmente mostrar para as pessoas que a coisa mais importante para ter boa qualidade de vida é ter emprego. Tanto o gestor municipal deve lutar por isso, como você mesmo, que aí você está sobrevivendo. O próprio Pablo Marçal diz que tem 2 categorias. Ele não pegou nada mais do que a B, C, D, E, que são as categorias. Ele pegou a A e a B, chamou uma de abundante e a outra de transbordante. É aquela mesma história que eu falei a última vez que eu vim aqui, do nobody, do somebody e do anybody. A maior parte de nós é tudo anybody, né? Qualquer um. Ou então nobody, ninguém. Alguns viram somebody. Isso é natural. Não pode todo mundo virar somebody, até porque não se esforçam nessa condição. Inteligência artificial. Hoje tem vários tipos de plataforma. O Google tem, o ChatGPT AI tem. Isso vai aumentar cada vez mais. Quem não souber usar isso em várias áreas, principalmente nas áreas de economia criativa, está perdido. Não vai só servir. E principalmente, isso não é opinião minha, é opinião ruim, a inteligência artificial vai ser cada vez mais usada porque ela é importante na guerra. Muito mais importante que fazer resumo, currículo, dar ideias. Ela hoje é importante. A guerra de hoje não tem nada a ver com a guerra de ontem. A guerra de hoje é satélite, drone e lugar certo para cair. Vejam vocês que um país que nem a Rússia, muito maior que a Ucrânia, apesar de que os nossos veículos de comunicação não dizem isso, mas no YouTube, se vocês soubessem russo ou ucraniano, vocês veriam, está começando a perder a guerra da Ucrânia. Claro, apoiada pela tecnologia ocidental e valendo-se que a Rússia nadava em orgulho e a maior corrupção da Rússia está no exército. Tanto é que o Putin prendeu um monte de generais, trocou todo mundo e as pessoas, ele não tem, já matou quase 600 mil jovens e tudo isso não tem como segurar. Fala. Ah, a resposta? Aí ele continuou falando assim, escuta, o ChatGPT falou, eu não sei, eu não tenho corpo físico, eu não sei dançar, e eu fui feito para dar respostas a perguntas relevantes. O senhor tem alguma? Respondeu assim. Tá bom. Parabéns, né? Tá certo? Que, aliás, é a mesma coisa. Quando vocês começam a brincar com a Siri, você gosta de mim, você não sei o quê, me conta. Por exemplo, inteligência artificial não vai rir, ela vai ter a piada armazenada, mas você fazer a inteligência artificial rir, por enquanto, não consegue. Porque ela não é humana. Vitor, não sei se eu respondi a tua respondeu. pergunta. Agora, a produtividade das pessoas que usarem inteligência artificial, as pessoas vão perder emprego para aquelas que usarem inteligência artificial, porque elas vão fazer as coisas mais depressa e vão ter maior produtividade. É uma resposta rápida, isso sim. Perfeito. E por fim, eu queria te perguntar o seguinte. No ano passado, eu fui a uma palestra sua, um evento seu na TOTUS. Quem conhece a empresa TOTUS aqui? Ah, você foi na TOTUS. É uma das. Eu tenho a impressão que hoje é a maior empresa de tecnologia do Brasil, certo? É mesmo. E o professor Vitor Mirchalka, ele conseguiu realizar um feito lá nesse dia. Ele reuniu alguns dos maiores intelectuais do país nessa noite. Estavam lá no público. Ele reuniu o professor Ives Gandra Martins, reuniu o Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, embaixador, reuniu o ex-presidente aqui da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotait Neto. Enfim, estavam ali diversos intelectuais. O professor Vitor conviveu e é amigo dessas figuras ilustres, né? E tem um livro dele que fala sobre propósito. Não é isso, Vitor? Isso. Propósito. E eu reputo que ontem, hoje e amanhã, seja qual for o seu trabalho, qual for a sua atuação, o que move as pessoas é o propósito, não é? Eu queria te perguntar sobre isso, Vitor. Você tendo vivido tanto, com a sua experiência, você que convive com pessoas tão exitosas nas suas atividades, qual o ponto une todas essas pessoas? Qual é a virtude comum a todas essas pessoas que você viu, você testemunhou a trajetória delas nas suas diferentes ocupações profissionais e chegaram a uma condição extremamente exitosa
em suas trajetórias? Eu acho que, em primeiro lugar, todas elas têm algumas falhas. Não vou falar das falhas, mas a qualidade é a consistência, a persistência, a dedicação que elas abraçaram aquilo que elas estão seguindo. Você, às vezes, escreve uns artigos com o professor Macedo e, às vezes, ele escreve uns artigos sozinho. E houve um dia aí que ele escreveu um artigo, que é nosso diretor aqui também, vocês conhecem, escreveu em homenagem ao Antônio Delfim Neto. O Antônio Delfim Neto, para muita gente, teve muitos defeitos. Para outras pessoas, teve muitas qualidades. Eu conheci muito rapidamente, porque quando eu trabalhei numa outra escola chamada FAAP, Fundação Armando Aures Penteado, perto ali ele tinha uma casa onde ele era o consultório dele, o escritório dele, ele até quis doar a biblioteca dele para a FAAP, mas eram tudo livros de direito, a FAAP não tinha nem espaço, acabou não fazendo. Mas no artigo do professor Macedo, ele fez uma frase sobre o Delfim, em que o Delfim no final fala o seguinte, não sei se você leu: eu não escolhi a minha profissão me escolheu. Graças a Deus, era o que eu queria. Então, eu passei a minha vida inteira não trabalhando, vivendo. Porque é que nem aquele negócio do Confúcio. Quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você vive. Seja dançando, seja cozinhando, seja... Eu senti aquilo como aconteceu comigo. Quer dizer, eu optei por várias coisas na minha vida meio inesperadas, mas que depois se transforma em propósito. Por exemplo, ser professor. É claro que em alguns ambientes eu me dou mal, né? Porque aí falam, pô, mas por que você não é advogado? Eu falo, nossa, tem advogado demais aqui, tá certo? O professor, e aqui, quantos professores nós temos aqui? Levanta a mão alguns. É um sujeito quase igual a um pastor. Pastor não cão. Um padre, né? Um sujeito que tem padres bons e padres ruins, infelizmente. Mas o padre, geralmente, é a pessoa que quer te aconselhar, quer te ajudar. O professor é o formador. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu não percebi, que sendo professor, eu envelheceria diferentemente dos outros. Porque a todo semestre, a todo ano, você é rejuvenescido com uma nova turma. Aqui, pelas condições da escola, vocês têm idades um pouco diferentes, mas isso é até muito bom, porque toda vez que eu venho aqui, as perguntas são respondidas com aptidão e tal, em todos os lugares. Parece que as pessoas não têm cultura geral nenhuma, né? Principalmente muitos jovens e muitas escolas. Então, o propósito, claro, ele pode ser ensinado, ele pode ser guiado, às vezes pelos próprios pais, mas aí até com choque, eu não quero fazer isso. Quer dizer, família de médico, todo mundo é médico. Aí você fala, mas você gosta de ser médico? Alguns sim, alguns não, mas o cara vira médico. Por exemplo, meu pai queria que eu fosse engenheiro, porque ele é engenheiro. Eu fiz engenharia, mas eu trabalhei como engenheiro? Não. Meus filhos, os 3 são engenheiros. Trabalham como engenheiro? Nenhum dos 3. Agora, por que eu falei engenheiro? Porque eu era diretor da faculdade de engenharia. Engenharia era um bom emprego, continua sendo um bom emprego. Mas é um emprego muito mais difícil que outros empregos. E às vezes a pessoa não quer ser engenheiro. Eu não queria ser jogador de basquete. Mas eu vivia de um lado de um lugar que tinha jogos de basquete. Eu vi um monte de jogos, aquilo me apaixonou, principalmente jogos naquela época, femininos, que hoje jogos femininos alguns assustam, né, pelas figuras, né, que estão no jogo. Mas, e aí eu vivia no Ipiranga e só podia jogar na Ponte Pequena, ou no antigo Floresta Espéria, ou no Tietê. Pegava 3 bondes. Saía às 2h30, 3 horas da tarde para treinar às 6 e voltar às 10. Meu pai falava 3 vezes por semana. Era amador, não ganhava nada. Mas de repente fiquei bom jogador, e aí tinha amadorismo marrom. Ganhava um pouco por fora, até ganhei razoavelmente. Mas aí eu queria ser professor. Para ser professor, eu não podia atender a seleção brasileira. Deixei de ir em vários campeonatos. Depois a gente foi envelhecendo. Por que você não foi nesse, foi naquele? Não, porque eu era professor, se eu faltasse, os alunos não iam ter aula. Eu não podia ficar 2, 3, 4 semanas jogando basquete. Então a vida cria em cada um de nós sonhos, alavancas e às vezes responsabilidade. Hoje, posso falar isso para vocês, quer dizer, um dia também vocês vão ter 83 anos, quem sabe 100. Eu acho que a gente tem que... É que nem aquela famosa frase, o cavalo passou selado e você não aproveitou. Então, muitas oportunidades a gente perde, às vezes por falta de orientação,
às vezes por falta de perceber. O que hoje a gente vive, o que vocês vivem hoje, é uma situação em que é fundamental misturar a experiência com a tecnologia. O que eu digo que é experiência? Eu quero ir para São Roque para passar um tempo no Castelo de São Roque. Já ouviram falar no Castelo de São Roque? YouTube. Então eu pergunto, por que um grupo de pessoas ricas começou a construir um castelo em 2016, que ficou pronto o ano passado, castelo medieval. Aí você vai lá, experiência, tem uma mesa de 70 metros e tem que comer frango com a mão, tudo com a mão. Uma cópia, isso já existia nos Estados Unidos, no Medieval Times, naqueles lugares perto da... Mas a pessoa vai lá, olha, eu estou nos tempos. Aí também tem uns quartos que você pode dormir, acho que não deve ter banheiro, o banheiro deve ser a 200 metros. Experiência. Não entenderam bem o que é experiência. Experiência é você ir em São Roque e comer num restaurante chamado Dom Pato. Ele já foi no Dom Pato. Bom. Aí eu estava dando uma palestra em Jundiaí, que já foi uma cidade espetacular. Jundiaí, que é uma cidade espetacular, PIB, etc., ela não tem as coisas que tem São Roque, que é uma cidade menorzinha. Tem até esqui, tem um tobogã de quase 1,5 km, tem a rota dos vinhos. O vinho de São Roque, quase 50 anos atrás, era um vinho pavoroso. Não, hoje os vinhos nem são de lá, são de fora. Você vai lá e toma os vinhos de fora, de qualquer lugar. Alguém já foi na rota turística do vinho? Pô, é legal, não é? Vitor. Experiência. Agora, experiência é ver um jogo de futebol, Vitor, ver um show de musical, ver um show musical, sei lá, dormir em Ilhéus, no quarto que o Jorge Amado massacrou não sei quem. Falei, pô, mas caraca, ir para Ilhéus, mas de repente você olha, a Catarina II, se for para São Petersburgo, dormiu aqui. Então, esse é o lado. Nós vamos querer experiência. Vocês viram os Jogos Olímpicos. Passaram uma experiência que muita gente não gostou, que ofendeu um pouco os católicos, os religiosos. Outras pessoas adoraram. Celine Dion. Nossa, como é que eu estava morrendo, de repente cantou pra caramba. Se era Celine Dion ou era um disco, ou era qualquer outra coisa. Mas a gente viu Celine Dion, você até colocou no Instagram. Beleza, né? Eu ia para Las Vegas, 15 anos atrás, o hotel mais importante de Las Vegas naquela época chamava Caesars. A Celine Dion se apresentava todo dia lá, ela só trabalhava em Las Vegas e ganhava uma nota incrível. Aquela canadense, você sabe o que é Celine Dion, né? Todo mundo sabe. Experiência. As pessoas que foram assistir os Jogos Olímpicos, alguns viram ao vivo, outros viram pela televisão e outros não viram coisa nenhuma. Por quê? Porque tem a tecnologia. Em certas situações, a tecnologia é melhor do que ver ao vivo. Se você é um Durango e compra o ingresso lá na fila ZZZZZ, você não vê nada. Nem vôlei, nem futebol, nem tênis. Você vê o telão. Ah, mas estou lá dentro. Por exemplo, agora, estou vendo que aqui ninguém gosta de tênis. Está acontecendo o aberto dos Estados Unidos. Tem gente que não tem dinheiro para pagar a entrada lá dentro, mas ele tem dinheiro para pagar dentro do parque. E fica vendo no telão. Melhor do que eu aqui, vocês aqui, eventualmente ligam o YouTube ou a televisão, e outros nem ligam. Então a tecnologia trouxe uma série de coisas que muitas pessoas não teriam acesso. É melhor ver 2 milhões, 5 milhões pela televisão do que não ver nada, vocês concordam? Dentro dessa mesma linha, fecho dizendo, ninguém deixou de usar computador, ninguém deixou aplicativo, tornou-se coisa natural. Ninguém deixou de usar a internet. Imagina, qual é a coisa pior que acontece numa cidade? Não sei quantos dias atrás, meses, né? Desligou a energia elétrica, não foi? De quem é a culpa? De um monte de gente. Da ANEEL, do prefeito, que não pulhou as árvores. Mas eu pergunto, qual é a coisa mais importante hoje para nós? Não tem energia elétrica, porque não tem nem água, porque você não sobe no elevador, não abre nada, não tem internet. Como é que vocês se sentiram na época da vela? E o pessoal que pegou 3, 4, 5 dias que descongelou tudo? Claro que, se hoje eu perguntasse para vocês qual é a coisa mais prioritária que existe, eu diria energia elétrica. Não, primeiro alimento, né? Quer dizer, mas, fica difícil classificar, é água. Mas energia elétrica, se desaparecer, Deus do céu, o que acontece? E ficar 5, 6 dias desligado é inaceitável, vocês concordam?
É a mesma situação que vai acontecer com a inteligência artificial. Quem não usar vai ficar pré-histórico. Então tem que aprender como usar, como perguntar. Hoje tem aquela teoria dos conteúdos, do prompt. O que você pergunta para ele entender? Quer dizer, a pergunta foi, você dança tchá-tchá-tchá? Só que eu falo, chat, sou engraçado pra caramba. O cara falou, não, eu não tenho corpo físico, eu não sei dançar. Respondeu de acordo com o que foi programado, né? Então, é isso, Wilson. Muito bem. Bom, gente, a gente já está caminhando por esse momento final da nossa palestra, né? E eu só gostaria que o Vitor, então, em poucos minutinhos, mas é poucos minutinhos mesmo, porque a gente deve encerrar as palestras lá nos polos, né? Que você passe, Vitor, por gentileza, uma mensagem final falando sobre educação agora, né? Você que é um educador de quanto tempo, Vitor, que você já é professor? Eu acho que eu sou educador, não sei quanto tempo, mas eu comecei com a trabalhabilidade dando aula particular. Eu era bom aluno, com 15 anos dava aula para quem tinha 12 e assim por diante. Quando estava estudando, passava cola para todo mundo, que ela voltava para mim mesmo, né? Essa parte da educação meio chata, né? Mas a sua mensagem, Vitor, final para todo o nosso público aqui, presencial e online. Eu quero ler isso aqui para ver se dá certo, pode ser? Claro. Eu não sei, é mais ligado à adaptabilidade para a educação. Eu não vou falar nada. Alô, educação. Educação são 5 pilares. Primeiro pilar, bons professores. O Brasil tem que mexer muito nisso, porque aqui não é Finlândia nem Coreia do Sul, onde lá o salário é super atrativo e os melhores se tornam professores. Não é verdade, professor? Segundo, educação é alunos, e aluno precisa de disciplina. Nós estamos vivendo uma situação, não estou dizendo que é uma maravilha, mas que as pessoas não querem que abra escola cívico-militar. Não querem que cante o hino nacional. Vocês viram as condições esportivas, como os outros países cantavam o hino e como o nosso ficava uma bagunça generalizada. Eu nem vou falar dessa última passeata que deram uma cantada no hino transgênero. Aí já é o fim do mundo, mas tudo bem. Terceiro, professores, alunos. Terceiro, você precisa ter material didático adequado. O material didático, hoje, nós não vamos ter condição de falar sobre isso, tecnologia. Nós estamos numa situação que nós estamos aí, essas pessoas assistindo à distância, o que é muito bom. Se não tivesse isso, não podiam assistir. Mas uma aula à distância, EAD, como chamam, ela precisa ter outros ingredientes. Do mesmo jeito que a pessoa olha o TikTok, eu não estou nem falando daquelas meninas bonitas rebolando, pode ser de 1 minuto, 2 minutos. Eu que sou velhinho e a minha mulher também, eu estou viciado em dorama. Até porque eu já tenho até a cultura coreana. Tomo suju que nem uns loucos. Todo mundo. Para sair um beijo num dorama coreano, é um Deus nos acuda. Mas você fica 2, 3 horas assistindo, como também vocês ficam no Netflix e outras coisas. Então, a aula tem que ser uma aula diferente para ela virar algo parecido, senão a pessoa desliga. Eu mesmo, quando olho o YouTube, é 12 minutos, esse é 15, então eu vou olhar o de 12. Pô, mas o assunto é o mesmo? Não, mas é o mesmo cara que fala? Não. Quer dizer, então, começa, quem que vai dar aula, qual é o conteúdo, qual é a vantagem, o que eu vou ter disso? Tá certo? Quarto, ambiente. Eu dei um livro para o professor Vitório Rodrigues. Vocês preferem que chamar de Vitório ou de... Vitório é muito mais bonito, que um dos artistas mais bonitos da Itália chamava Vittorio Gassman. Então, acho que teu pai gostava do Vittorio Gassman, porque te deu o nome de Vitório. Bom, esse auditório, quando vocês vão nos outros auditórios, ele é fora, mas talvez por restrições do prédio. Mas eu vejo ele, quase todo mundo aqui, 180 graus, que é muito mais próximo. Se estivesse lá longe, vocês lá no fim, eu não via ninguém. Eu senti isso em muitos lugares, praticamente ninguém olhando o telefone celular, um ou outro dando uma cochilada, mas também que eu sei frio, né? Então, ambiente. O ambiente significa coisas empíricas, bons laboratórios, estrutura,
Quando, por exemplo, tem aqui o professor Osmar, que mexe com educação básica, educação pública, alimentação, um bom lanche, escola integral, é um sonho, todo mundo fala em escola integral, só que na hora não temos dinheiro, ficam prometendo 500. Os céus foi uma coisa fantástica. Quantos céus nós temos hoje? Nem 40, com 3, 4 prefeitos mexendo, sendo que tem mais de 1000 escolas. Então quem está no céu é o verdadeiro, e o céu todo rebentado, sem manutenção, sem coisa nenhuma. Então, educação. E o 5º item, família. E a família participando para ajudar no estudo, muitas vezes não tem essa condição, e outras vezes eu tive várias experiências com pessoas extremamente pobres. Houve uma época que a instituição que eu trabalhava resolveu fazer 8 bibliotecas, das 84 que uma senhora chamada Cláudia Costin descobriu no estado de São Paulo, e que eram municípios com menos de 5 mil habitantes. Vocês imaginam, nós temos 645 municípios e 84 desses municípios tinham menos de 5 mil habitantes e não tinham biblioteca. E a FAP adotou 8. E eu fui em diversos lugares do estado de São Paulo, abri essas bibliotecas, como é que elas construíram. E o que eu percebi? Um dos lugares que eu não esqueço, tem um nome super engraçado, chama Barra do Chapéu. Fica lá para o caminho de registro, para ir para o Paraná. Barra do Chapéu, vocês imaginam. Era um subdistrito de uma outra cidade chamada Apiaí. Acho que ninguém de vocês ouviu falar em Apiaí. Mas Apiaí é um lugar até conhecido, tem as cavernas lá. Não sei se alguém já foi nas cavernas. Já foi lá nas cavernas? Aí, tá certo. Mas é um lugar que podia. Então, Barra do Chapéu. Então ela tinha uma escola fundamental 1 e do outro lado da rua, escola fundamental 2 e ensino médio. A escola fundamental 1 chegou a tirar as melhores notas, depois que a FAP ajudou, do Brasil. A escola fundamental 2, ensino médio, os pais tiravam as pessoas da escola para ajudar na roça. Essa é uma situação que as pessoas que existia em outros lugares. Por outro lado, a melhor escola da cidade era aquela, não tinha escola particular, só tinha aquela. E quando você perguntava para as crianças o que você vai ser quando crescer, eu quero ser funcionário público. Quer dizer, então, a educação do Brasil tem gente com boas ideias, mas elas são perfumarias perante o que nós precisamos. Eu vou falar sobre 3 perfumarias fantásticas. A Embraer, em São José dos Campos, tem uma escola chamada Vanderlei, que foi um comandante. Alguém já ouviu falar na escola Vanderlei? Não. Essa escola Vanderlei, como a Embraer tem instalações em Jacareí, em Taubaté, em São José, ela vai nas escolas públicas, Fundamental 2, seleciona as pessoas e dá 100 vagas. Essas 100 vagas, as pessoas entram na escola Vanderlei, gratuita, com alimentação, aula todos os dias, integral, inclusive no sábado. Depois, primeiros 2, 3 meses é um inferno, que tem que ter um nivelamento. Lá para o 4º, 5º mês está todo mundo nivelado. Aí as pessoas, quando chegam no 3º ano do ensino médio, 85% entram em qualquer escola do governo, Unicamp, não sei o quê, e todas entram em escolas particulares. A Embraer, inclusive, abriu, outro dia, uma escola dessa em Gavião Peixoto, que é uma cidade minúscula, e que nessas avaliações horrorosas que nós temos, Gavião Peixoto, a melhor cidade do Brasil, de São Paulo para viver, tem 5 mil habitantes, não tem favela. Como é que vai comparar uma cidade de 5 mil habitantes com Guarulhos ou com Osasco? Mas isso é outra coisa. Então, nós temos aí tentativas da Fundação Bradesco, do Itaú Cultural, até do Lemon, mas é tudo perfumaria. Coisa. Nós temos, vejam vocês, e ele é conselheiro, deve saber disso muito melhor, nós temos 138 mil escolas públicas no Brasil. Quando veio aquele negócio da Covid, vamos fazer home office e EAD, quase 30 mil escolas não tinham internet. Só que falam isso agora. E as que tinham internet, os caras não tinham material. É um negócio. Então vocês estão no céu com C e sem ser aquele céu que é o Centro de Educação Unificada. Porque vocês estão numa escola que cobra pouco, que tem excelentes professores, que tem bons coordenadores, e vocês voltados para um negócio que tem necessidade, que é comércio. O comércio vai sempre existir. Agora, se ele vai ser com plataforma, se ele vai ser com EAD, isso vai caber a vocês saber como é que vocês funcionam. Em certos lugares nem precisa ser assim, pode ser de rua mesmo. Então, a educação no Brasil, eu acho que é uma lamentável
eu trabalhei a maior parte da minha vida em escola particular. Então a visão é completamente diferente. Isso é a mesma coisa que eu, semana passada, estava dando aula sobre gestão municipal, falando de cidade sustentável, resiliente, inteligente, uma cidade importante. Mas aí você fala funcionário público, setor privado e ONG. Qual é a diferença entre esses três tipos de trabalhador? É brutal. Você não pode mandar embora facilmente um funcionário público. Vocês estão de acordo? Então ele se acomoda. Funcionário privado, tem lá umas discussões, mas você pode mandar embora. Como eu tenho 83 anos, vocês não sabem disso. Houve uma época no Brasil que quem fazia 10 anos de casa ficava estável. Era uma lei do Getúlio Vargas. Quando você chegava no ano 9,5, você já não podia mandar embora. Aí ficava doente, não sei o quê. Aí a empresa ficava negociando, você pedia 3, 4, 5. Ela queria te mandar embora, porque você era um sabotador, uma coisa inútil. E ONG? ONG, então, é um negócio diferente, porque enquanto a empresa privada sobrevive se tem lucro, a empresa pública tem um imposto. Enquanto aqui você só funciona se tem lucro, aqui você só funciona se você faz obras de bem social. E é muito difícil saber o que é bem social. Ah, vamos fazer o túnel do Guarujá. Vai custar 5 bilhões. Ninguém, só prometeram, né? Aí eu pergunto, com 5 bilhões não dá para fazer 50 escolas ou 15 hospitais funcionando? O que é melhor? Fazer o túnel bem social? O que dá mais? As pessoas não estão preparadas para isso. E o que é uma ONG? Alguém... vou pegar... Eu tinha um amigo meu que era dono da farmacêutica Axé. Já ouviram falar em farmacêutica? É uma farmacêutica grande, que tem uma grande fábrica em Guarulhos. E ele tinha uma filha cega. E ele fundou uma instituição chamada Fundação Laramara para ajudar os cegos. Mas ele que mantinha, porque é uma ONG vive de doação. No Brasil, os caras ainda pegam a doação e não fazem nada. Está cheio de esportista aí que diz que dá esporte, tira jeito. Então, na realidade, nós estamos vivendo uma época, professor, que a gente tem um certo pessimismo, né? Basta dizer as notas que nós temos tirado nas avaliações internacionais e mesmo no que aconteceu no IDEB. Vou terminar essa frase. Eu estava dando aula em Jundiaí e falei, olha, o gestor não pode ser INE. Nós estamos cheios de cidades que tem INE. Os caras falaram, o que é INE? Não, é um vírus pavoroso. INE é I de ineficiência, N de negligência e I de imprudência. Então você tem gente que não se preparou. Pergunto, a democracia nossa é tão esquisita que você, para ser advogado, tem que ter OAB, para ser médico tem CRM. E para ser político não precisa nada. E aí como é que você vai administrar uma cidade com leis, com plano diretor? Quer dizer, essa é a democracia. Aí o cara cai na mão dos outros. Então, ineficiente, negligente e imprudente. O que nós fizemos? Qual foi o país que mais tempo ficou sem aula por causa da Covid? Agora escreve, o IDEB é mais mal porque não deu para recuperar. Tempo não se recupera. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte, eu trouxe só um livrinho de adaptabilidade e eu queria saber de vocês, agora vocês que vão votar, quem é o cara mais simpático aqui, aluno, sem ser o professor diretor? Mas esse é o último, Vitor? Ou tem mais algum? Não, esses dois são os Porque eu últimos. queria sortear também para a turma do EAD. Não, eu tenho 3 aqui também. Esse aqui eu quero sortear aqui. Quem é o cara mais simpático? Falam aí, quem é o cara mais engraçado? Puxa você que é simpática. Quem? Quem é o Eduardo? Falam logo aí, cara. É o Da Umbrella? Mas ele já ganhou o livro. O subsimpático. O que tem simpatia e antipatia. Hein? Não, quem que tem as 4 condições? É empático, simpático, antipático e apático. Não, isso eu quero ter. Quem quer? Simpático? Então vem cá, vem aqui que você vai ganhar esse livro. Pronto. Bom, agora se aquele senhor que gravou tem alguma pergunta, eu tenho mais 4 livros aqui, a gente sorteia para alguém aí. Tá, então vamos lá. Obrigado. Eu vou falar um número, o do EAD? Não? Já encerrou? Ah, tá bom. É que o EAD já acabou encerrando por conta do horário, né, Luiz?
Pode ser. Então depois a gente pega algum nome da lista e a gente sorteia e manda. Tá bom? Pode ser, Luiz? Pode ser? Perfeito. Bom, gente, então a gente... Ah, tá. Eu queria ler esse negócio aqui. Pera um pouquinho. Por que eu tirei o pé? Mas agora tem que encerrar, Vitor. Desculpa. Agora. Aguenta aí. Olha aqui. Fala no microfone. Olha que bonitinho. Não é no YouTube, no Google. Frases do O Pensador. Vocês veem? Não digas tudo o que sabes. Não faças tudo o que podes. Não acredites em tudo o que vês ou escutas. Não gastes tudo o que tens. Ficou bom? Por quê? Porque quem diz tudo o que sabe, quem faz tudo o que pode, quem acredita em tudo o que escuta e vê, quem gasta tudo o que tem, muitas vezes diz o que não convém, faz o que não deve, julga o que não aconteceu e gasta o que não pode. Então, essa eu acho que é uma historinha muito legal para vocês se adaptarem e terem um certo equilíbrio com aquilo que vocês fazem ao longo da vida, nos relacionamentos e no trabalho. Muito obrigado para vocês. Na verdade, eu chequei com o Luiz, ele tinha entendido outra coisa, seriam perguntas do pessoal do EAD. Eu vou falar então um número, Luiz, tá? E aí você, dentro da lista de alunos do EAD, você conta até chegar nesse número, vai ser esse aluno que vai receber o livro, tá? Aliás, eu não. Liliane, fala um número. 13. Então vai lá, Luiz. Quem é o aluno, o 13º aluno daí? Polo de ACU, eu acho que é Ubatuba, certo? Ah, mas é que tá como polo, né? Então a gente manda um livro para Ubatuba e lá eles sorteiam entre os alunos. Tem mais algum livro aí, Vitor? 4. Tem inclusive um que eu escrevi sobre gestão criativa para empreendedorismo. Gestão criativa. Espera um pouquinho. Não, mas calma, a gente vai fazer mais com EAD porque vocês já receberam muitos. Agora, professor... Vamos ver aqui. Professor Valdomiro. Fala um número de 0 a 20. 18. Luiz. 18º polo. Qual é? José Bonifácio. Então, Ubatuba, José Bonifácio. Vamos ver aqui. Aline. Fala um número de 0 a 30. 25º, Luiz. Qual é o polo? Cerquilho. Cerquilho, tem que ir anotando, que eu não vou lembrar as cidades depois. Então, Ubatuba, José Bonifácio, Cerquilho. Tá. Agora mais um número, são 4, certo? De 0 a 40. Agora, algum aluno. Você aqui. De 0 a 40, um número. 30. Qual é o 30º polo daí, Luiz? Canoas. Então são esses os polos que a gente vai mandar do Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Ubatuba, José Bonifácio, Cerquilho e Canoas. Perfeito. Uma salva de palmas, gente. Olha, se o Wilson me convidar de novo... Não. A gente aproveita e fala sobre o livro, esse último, que eu não sei quem levou, esse livrinho azul, que é sobre os 3 As. Eu acho que esses 3 As têm que mover vocês. E eles são transversais. Aperfeiçoamento, aprendizado, aprimoramento. Isso não pode parar de existir. Segundo, o aprimoramento vai permitir a vocês se adaptar e se agilizar. Então, como se adaptar, como se agilizar e como aprimorar. Em cada uma dessas situações tem opinião. Por exemplo, aprimorar. Tem gente que fala, seja generalista. Os generalistas ganham mais do que especialista. Em algumas áreas isso é bom, em outras áreas não serve. Se vocês olharem os esportistas, vocês vão encontrar pouquíssimos esportistas que foram campeões olímpicos em esportes completamente diferentes. Não dá.
Se você quer ser campeão olímpico, agora você quer ser, vou jogar ping-pong, golfe, nadar, chutar. Quer dizer, agora, o generalista tem muito mais facilidade de ser criativo, porque ele tem vários campos que ele pode tirar ideia. Tá? Então depende de como é que você quer ser. A agilidade. A agilidade não é só com tecnologia. A agilidade, às vezes, vocês gostam do Circo de Soleil? Ali aquela flexibilidade, aquele contorcionismo, porque agilidade não significa só pressa, chegar mais rápido. É fazer coisas que os outros não fazem, certo? E adaptabilidade. Adaptabilidade é exatamente várias coisas. Tenha a mente mais aberta, seja mais curioso, tenha coragem, tem um monte de coisas que, infelizmente, a gente não pôde falar. Então, se a gente for definir o que você deve fazer, um roteiro. Tanto é que por que a adaptabilidade faz bem? Adaptabilidade porque ela reduz a tensão, né? Como é que você melhora a sua qualidade de vida, né? O que você não deve fazer, né? Porque pode te destruir. Tipo assim, não falar com os inconfidentes, os desconfiáveis, né? Porque essas pessoas... Não falar, por exemplo, da remuneração. As mulheres e os homens casados gostam muito disso, porque um não sabe quanto o outro ganha. Isso não pode, você não vai viver bem assim. Então, tem um monte de tópicos. Os 3 As são adaptabilidade, agilidade e aperfeiçoamento. Por isso que eu acho que é nisso que vocês têm que pensar e eles, um está ligado ao outro. Tá bom?